Bom dia, pessoal. Dando continuidade aos nossos estudos sobre o capítulo 5 do livro do Halliday, tá? O nosso próximo objetivo é definir massa. Então, massa nada mais é do que uma constante de proporcionalidade que surge quando eu divido a força pela sua aceleração. Então, se eu tenho uma massa constante, tá? E eu vou lá, aplico uma determinada força e essa aceleração vai ter que ser proporcional a essa força, tá? A razão entre a força e a aceleração me fornecem a massa, tá certo? Aqui convém relembrar aquela velha definição de que massa, tá, e peso são coisas diferentes. Mais para frente a gente vai conseguir definir isso melhor, tá? Mas no sistema internacional, massa ela é fornecida em quilogramas, tá? Então vamos lembrar que aqui nós estamos falando de um curso de engenharia e que no futuro, enquanto engenheiro, é interessante que você tome cuidado ao usar os conceitos de massa e de peso quando você for se expressar dentro de uma comunidade científica, etc. e tal. Então tomem cuidado com isso, tá? Bom, a segunda lei de Newton, ou o princípio fundamental da dinâmica, ele vai começar a levar em consideração essa relação entre força, massa e aceleração. Tá? Então ele me diz o seguinte, que a força que produz movimento num corpo é proporcional à aceleração, sendo que a constante de proporcionalidade é a sua massa, tá? E a força e a aceleração são grandezas vetoriais. Então eu tenho que tomar cuidado com intensidade, direção e sentido, tá? Mas quando eu paro para pensar nessa equação aqui, ó, força resultante é igual a massa vezes aceleração, como essa é uma grandeza vetorial e essa é uma grandeza vetorial, convém relembrar que a força e a aceleração, a força resultante e a aceleração, elas precisam ter mesma direção e sentido. Não tem como eu ter a força para a direita e a aceleração para a esquerda, tá certo? Então isso eu preciso tomar cuidado. Outra coisa que a gente precisa tomar cuidado aqui é que por ser um vetor e essa força não necessariamente seja uma só, então, por exemplo, se eu tenho uma força F1 assim e uma força F2 assim, tá? A força resultante, essa que a gente vai aplicar ali na minha equação, ela vai ser a soma vetorial de F1 mais F2. Como elas têm a mesma direção e sentido, o valor da força vai ser simplesmente somar a intensidade da F1 com a intensidade da F2. Mas se eu tiver, por exemplo, uma força F1 assim e uma força F2 assim, aí essa equação aqui da soma vetorial continua valendo, mas agora o módulo da minha força resultante, eu estou supondo aqui que a minha F1 é maior do que a F2, tá? A minha força resultante ela vai ter módulo da F1 menos a F2, tá certo? Então eu tenho que começar a tomar cuidado com isso, tá? Ah, e se elas são perpendiculares? F1 para cá, por exemplo, e F2 para cá, tá? Aí eu tenho que relembrar que eu tenho que, por exemplo, aqui através do método do paralelogramo, que é o mais adequado devido ao desenho que eu fiz, essa vai ser a minha força resultante, certo? E o valor da minha força vai ser a raiz quadrada do meu F1 ao quadrado mais o meu F2 ao quadrado, tá? Só para relembrar, aqui eu estou falando de vetores, tá? Aqui e aqui eu estou falando do módulo do vetor força resultante. Quando eu falo na aceleração, aí eu tenho que pensar, bom, como é que eu vou calcular essa aceleração caso seja necessário? Eu tenho as suas velocidades, para calcular a velocidade final menos velocidade inicial dividida pelo tempo. Ah, eu tenho o ΔX para usar a minha função horária da posição do meu movimento retilíneo uniformemente variado, por exemplo, tá? Ah, eu tenho que usar Torricelli para calcular
essa aceleração. Então, são todas informações que eu tenho que parar e pensar. E perceba que a gente, a partir de agora, agregou, juntou tudo no mesmo assunto, todos os conteúdos vistos anteriormente, tá certo? Então, precisa ficar atento quanto a isso. Bom, as unidades do Sistema Internacional. Força em Newton, tá? Então, sempre que é nome de uma pessoa maiúsculo, né? Não posso esquecer disso. A massa em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Basicamente, é isso que a gente acaba usando na maioria dos exercícios. Existe uma relação entre Newton e quilograma-força, tá? Então, 1 quilograma-força é aproximadamente 9,8 newtons, mas na grande maioria dos casos a gente acaba usando mesmo o Newton, tá ok? Aqui é alguma coisa para a gente parar e pensar um pouquinho, tá? Então, eu tenho aqui 3 massas iguais, e o que está acontecendo? Eu aumentei a força resultante, eu dobrei a força resultante, então eu vou dobrar a aceleração. Se eu triplicar a força resultante, eu triplico a aceleração. Então quer dizer que força resultante e aceleração são grandezas diretamente proporcionais, desde que mantidas a mesma massa, né? Agora, quando eu aumento a massa, mas eu mantenho a força resultante, então se eu dobrei a massa, tá? A minha aceleração caiu pela metade. Se eu tripliquei a minha massa, a minha aceleração caiu a 1/3. Então, isso significa dizer que massa e aceleração são grandezas inversamente proporcionais, mantida a força resultante constante. Tá? Então, quer dizer que se eu aumento a massa, diminuo a aceleração, ou se eu diminuo a aceleração, se eu aumento a aceleração, eu tenho que diminuir a massa, mantida a força constante.